boa tarde a todos. Meu nome é André Rodrigues, sou advogado do escritório Galesc de Curitiba. Nossa atuação é voltada para o direito empresarial, com consultoria prestadas para diversas empresas dos mais variados segmentos, incluindo o Sinmepetro, o Sindicato Representativo das Empresas Produtoras de Óleos Lubrificantes. O objetivo desse vídeo é tratar com vocês das medidas trabalhistas previstas na medida provisória número 927 de 2020, cujo objetivo é enfrentar a crise causada pela pandemia do coronavírus. Um comentário inicial que a gente entende relevante é que os senhores saibam que se trata de uma medida provisória, ou seja, é uma legislação de urgência, né, que necessariamente precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. Ela tem uma validade inicial de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, e dentro desse período ela necessita ser convalidada em lei para que ela mantenha seu efeito, certo? Na hipótese dela não vir a ser convalidada em lei, cabe ao próprio Congresso regulamentar como ficarão as relações jurídicas que foram afetadas por esse texto. Tá? Então ele não é algo definitivo, mas de certa forma ele traz uma segurança jurídica parcial às empresas para que possam tomar as suas decisões nesse primeiro momento de crise. As medidas aqui eu vou tratar são basicamente 7, tá? Eu vou fazer um resumo uma a uma para que vocês possam se reunir depois com seus advogados e com seus contadores para que possam tomar uma decisão conjunta, certo? Dentro do contexto caso a caso de cada empresa. A primeira opção, a primeira medida que eu quero tratar aqui é do diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Basicamente, o que isso quer dizer? É uma suspensão do recolhimento do fundo de garantia das competências de março, abril e maio de 2020, certo? Com vencimento que ocorre em abril, maio e junho. Elas foram suspensas pelo governo e o pagamento vai ser possível a partir de julho de 2020, tá? E inclusive mediante parcelamento até em 6 vezes desse valor, sem a incidência de multa, de atualização monetária e de encargos. Essa é uma medida muito importante. Tem uma ressalva só, que a empresa deve fazer as declarações regularmente para que possa usufruir desse benefício, tá? E também, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho com o funcionário, essa suspensão ela fica interrompida, de modo que a empresa precisa fazer o pagamento dessas competências que estavam suspensas dentro do prazo legal. Passando então para o teletrabalho, o conhecido home office, a medida provisória ela traz aqui que a empresa poderá aderir ao home office no prazo de 48 horas, ou seja, ela precisa notificar o seu funcionário com apenas 48 horas de antecedência, avisando de que ele vai entrar nessa nova rotina de trabalho. A medida provisória traz também que a empresa vai ter o prazo de até 30 dias contados a partir do início dessa alteração da forma de trabalho, para que celebre um contrato específico com os seus funcionários, contemplando a forma com que esse home office vai ser desenvolvido. Por exemplo, se o equipamento que será utilizado pelo funcionário será fornecido, emprestado pela própria empresa ou será aquele de propriedade do próprio empregado, e também disposições relacionadas à infraestrutura. Por exemplo, se a empresa arcará com uma parte da conta de energia do funcionário, como que vai ser essa divisão das despesas necessárias para que o funcionário possa desenvolver essa atividade em casa. Uma outra questão que acho interessante de relatar aos senhores, que a medida provisória ela também contempla a possibilidade de desenvolvimento do teletrabalho, do home office, por estagiários e aprendizes. Ou seja, não necessariamente só os funcionários poderão ser convertidos para essa possibilidade de trabalho, vocês também podem aplicar isso com relação aos estagiários e aos aprendizes. Outra possibilidade que nos parece interessante na medida provisória é a antecipação de férias individuais. Por que ela parece interessante nesse primeiro momento? A gente acredita que a maior dificuldade das empresas de conceder, de antecipar as férias dos funcionários nesse primeiro momento da crise seria o fluxo de caixa relacionado àquela bonificação de 1/3 que é normal das férias.
né? Então, a medida provisória, ela possivelmente já antecipando essa situação, ela possibilitou que o pagamento dessa bonificação de 1/3 seja feito somente junto com a gratificação natalina, ou seja, o 13º salário. Então, a empresa pode antecipar as férias individuais dos funcionários para esse momento e, ao mesmo tempo, fazer o pagamento dessa bonificação de 1/3 até o final do ano lá do 13º salário. Isso é uma possibilidade interessante para a empresa, certo? O limite mínimo das férias individuais a serem concedidas nesse momento é de 5 dias e a empresa deve priorizar também conceder essas férias antecipadas para os funcionários que se encontram no grupo de risco, né? Que basicamente são aqueles que sofrem de comorbidades anteriores e que são considerados idosos, ou seja, acima de 60 anos. Passando então para as férias coletivas, é uma possibilidade também interessante. Agora, a medida provisória, ela permite que a empresa faça as férias coletivas também com aviso prévio de 48 horas de antecedência para o grupo de funcionários, ou seja, reduzindo o prazo legal anterior que era necessário para que ocorresse essa comunicação das férias coletivas. E também ela dispensa o aviso tanto do Ministério da Economia como também do sindicato representativo daquela categoria profissional. Ou seja, a medida provisória faz uma desburocratização de modo a viabilizar que a empresa opte pelas férias coletivas de uma maneira mais simples de sequência. Uma outra possibilidade que a medida provisória também traz é a antecipação de feriados não religiosos, ou seja, a empresa pode aproveitar aqueles feriados ao longo do ano que não possuem cunho religioso, antecipando para esse momento de crise, de modo que os funcionários não desenvolvam o trabalho nesse primeiro momento e desenvolvam o trabalho durante esses feriados, certo? E ela também traz a previsão de que, a depender de acordos realizados com os próprios funcionários, também poderão ser contemplados feriados de cunho religioso. Passando então para o banco de horas, certo? Também é uma hipótese interessante para as empresas, tá? Diferentemente das outras situações, a medida provisória traz a necessidade de acordo coletivo ou formalização individual para a validade desse banco de horas, tá? Ele vai ter uma validade de 18 meses até o encerramento daquele prazo do estado de calamidade pública, ou seja, elas poderão ser compensadas em até 18 meses do encerramento dessa fase, tá? E a compensação poderá ser realizada também através do acréscimo de 2 horas na jornada de trabalho dos funcionários, dentro de um limite de 10 horas diárias, para que não extrapole esse limite de trabalho diário por parte dos funcionários. Bom, senhores, na versão original desse vídeo eu trazia alguns comentários relacionados ao artigo 18 da medida provisória 927, né, que tratava da suspensão do contrato de trabalho para direcionamento do funcionário para fins de qualificação profissional. Esse artigo específico da medida provisória foi revogado através da nova medida provisória número 928, então ele já não está mais vigendo, tá certo? Então, diante disso, eu gravei essa complementação para trazer para os senhores o que já existe na legislação trabalhista como hipótese de suspensão do contrato de trabalho nessas circunstâncias, tá? A primeira delas, prevista no artigo 476-A da CLT, é próximo do que já estava previsto na medida provisória 927, ou seja, é uma suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional do funcionário. Diferentemente do que estava previsto na MP, a CLT ela traz como requisito de validade dessa suspensão que ela esteja prevista num acordo coletivo firmado com o sindicato, ou seja, ela depende de passar pelo crivo do sindicato. Ela demanda também uma notificação prévia com antecedência mínima de 15 dias do sindicato para que tenha validade, tá? Durante esse prazo de suspensão do contrato, que pode ser de 2 a 5 meses, o funcionário poderá receber da empresa uma ajuda de custo mensal para sua manutenção, tá? E além disso, ele permanecerá recebendo os benefícios regulares, tal como, por exemplo, o plano de saúde e cesta básica.
eventualmente constatado que houve a descaracterização dessa suspensão de contrato de trabalho, seja através da não realização dos cursos de qualificação, seja através da continuidade do trabalho durante esse período de suspensão, a empresa poderá ser condenada a fazer o pagamento retroativo dos salários que não foram pagos no período, bem como multas previstas no acordo com o sindicato e também demais encargos. Tá? E para finalizar, o funcionário que tem essa suspensão, ele não poderá vir a ter uma nova suspensão pelo período de 16 meses. A última possibilidade que eu gostaria de trazer aqui para os senhores, que na verdade não é uma suspensão do contrato de trabalho, ela está prevista no artigo 2º da Lei número 4.923 de 1965. O que ela prevê? Dentro de um contexto de uma crise econômica devidamente comprovada da empresa e mediante uma negociação com o sindicato representativo da categoria profissional, que deve aprovar essa medida através de assembleia, a empresa pode obter uma redução da jornada de trabalho dos seus funcionários e, via de consequência, uma redução salarial. Quais são os limites? O máximo da redução salarial que pode ser realizada é 25%, certo? E, obrigatoriamente, deve ser respeitado o salário mínimo regional. Essas são as restrições dessa medida. Outra coisa que a lei traz, que é importante ter conhecimento, é o seguinte: o prazo de vigência dessa medida, ela pode durar de 3 meses, prorrogável até mais 3 meses, certo? E os funcionários que tenham sido demitidos em virtude dessa crise econômica da empresa, eles têm prioridade de recontratação após a sua conclusão. O que isso quer dizer? Concluída essa medida de redução de jornada de trabalho e redução de salários, a empresa não pode contratar novos funcionários. Ela deve dar prioridade para a recontratação daqueles que foram demitidos anteriormente. Tá? Era isso que eu gostaria de trazer para os senhores. Eu agradeço a atenção de todos, fico à disposição, seja por e-mail, seja por telefone, nos contatos que estão incluídos aqui na tela final. Ok? Muito obrigado.